Olá, caro ouvinte, bem-vindos de volta ao nosso podcast sobre os grandes pensadores da sociologia, e hoje a gente vai explorar a vida e as ideias e o legado de um dos intelectuais mais importantes do século XX, Max Weber. Então vamos se preparar e mergulhar um pouco nessa jornada fascinante acerca do pensamento do Weber, que deixou uma marca única no estudo das ciências sociais, certo? Vamos lá? Max Weber nasceu em Erfurt, na Alemanha, no ano de 1864. Filho de um político e funcionário público, Weber cresceu em um ambiente intelectual que vai moldar sua trajetória acadêmica. Ele começou seus estudos, então, em Direito na Universidade de Heidelberg, mas logo expande seu interesse para a História e as Ciências Sociais. No ano de 1889, conclui seu doutorado em História do Direito e, em 1894, torna-se professor de Economia na Universidade de Freiburg, antes de se transferir para Heidelberg em 1897. No entanto, a vida do Weber não foi isenta de dificuldades. Ao longo desse período, ele vai enfrentar uma grande depressão que vai afastar ele do ensino, no ano de 1903. Paradoxalmente, essa pausa vai permitir com que ele se dedicasse integralmente à pesquisa, culminando em algumas de suas obras mais importantes. Weber também esteve profundamente envolvido em questões culturais e artísticas, além de participar ativamente de movimentos políticos. Após a Primeira Guerra Mundial, ele vai fazer parte da equipe de negociação do Tratado de Versalhes e contribui na colaboração da Constituição da República de Weimar. No ano de 1918, ele volta a lecionar em Viena, depois em Munique, onde vai liderar o departamento de Sociologia, e no ano de 1920 ele vem a falecer, deixando um vasto legado intelectual. Mas vamos entender quais são as contribuições de Weber então para o campo da sociologia. Weber é amplamente conhecido como um dos fundadores da sociologia moderna, ao lado de Durkheim e ao lado de Marx. Seus estudos abrangem então uma ampla gama de temas, desde a economia política até a religião e a cultura. Mas o que exatamente torna o Weber tão importante para a gente? Tem alguns conceitos dele que são muito importantes. O primeiro é a sociologia da ação social, dessa sociologia compreensiva, né? Weber define a sociologia como o estudo da ação social, ou seja, as ações que carregam um significado subjetivo, as influências pelas expectativas e intervenções sociais. Então ele explorou como as motivações individuais moldam as estruturas e vice-versa. Outro conceito importantíssimo de Weber vai ser o conceito de tipo ideal, ou de tipificação ideal. E um dos métodos mais inovadores para a época foi a criação de tipos ideais, ou construções teóricas, abstratas, que exageram em certos aspectos de um fenômeno social para facilitar a análise. Por exemplo, ele usou tipos ideais para diferenciar igrejas de seitas, e aí vai se basear em características como voluntariedade, obrigatoriedade e adesão. É como se fosse um sistema de coordenadas para ajudar a gente a entender o mundo social. Outra característica importante, do legado do Weber vai estar na Ética Protestante e no Espírito do Capitalismo, tema esse de um livro fundamental do pensamento weberiano. Talvez a obra mais famosa do Weber argumenta a ética ascética dos protestantes e dos calvinistas, que vai desempenhar um papel fundamental no capitalismo moderno. Segundo ele, a busca por uma vida virtuosa e produtiva, vista como um chamado divino, acabou sendo fundamental para criar as bases culturais do desenvolvimento do capitalismo. E aí, nisso ele diverge do Marx, que ele vai entender que tem outras questões que não só a luta de classe, que jogam no que a gente vai entender acerca do que vem a ser o capitalismo e como esse sistema econômico se configura. Ainda no campo da política, o Weber vai trazer um outro conceito que é os estudos acerca da dominação, de onde vem a legitimidade do poder. Então o Weber vai analisar diferentes formas de poder e de autoridade, categorizando basicamente 3 tipos principais. O primeiro ele vai chamar de dominação tradicional, que é baseada nos costumes e nas tradições. Então é um tipo de dominação que é exercido e é aceito porque sempre foi assim. O outro tipo de dominação está vinculado ao carisma, que ele vai chamar de dominação carismática, que é sustentada pela liderança pessoal extraordinária de um indivíduo. A gente pode pensar como uma liderança carismática, Hitler na Alemanha, Mussolini na Itália, Vargas no Brasil. E o outro tipo de dominação, pensando na racionalidade, que é um dos temas que Weber vai bater muito e estudar muito, seria a dominação racional legal.
Esse tipo de dominação é típico de burocracias modernas e é fundamentado pela lei. Então, segundo ele, é o tipo de dominação que a gente pode considerar mais eficaz, porque ela está respaldada num corpo legal. Com base nisso, a gente precisa entender como que o Weber vai entender então essa burocracia no mundo moderno, né? A teoria do Weber sobre a burocracia é um dos pontos centrais de sua obra também, e ele descreve como a burocracia como uma forma mais eficiente dessa organização administrativa, com características como uma hierarquia muito clara, especialização, regras e regulamentos formais. No entanto, o Weber também alerta sobre os perigos da burocratização, que poderia, nesse caso, levar a um processo de desumanização das interações sociais e perda da liberdade individual. Esse conceito, apesar de frequentemente associado ao mundo corporativo ou governamental, é uma ferramenta poderosa para a gente compreender a modernidade. A burocracia, para Weber, é um reflexo do processo da racionalização que vai permear a vida moderna. Ou seja, cada vez mais a gente começa a pensar os nossos atos e as nossas ações pensando nas benesses e nos prejuízos da tomada de decisão. Isso é muito importante, principalmente quando a gente vai pensar o Estado, por exemplo. Outro aspecto importante da sociologia de Weber vai estar vinculado à religião ou ao capitalismo e o que ele vai entender como desencantamento do mundo, O outro tema central na obra dele é o desencantamento do mundo, e aqui ele aborda o avanço da racionalidade da ciência sobre as sociedades modernas que passam a abandonar as visões mágicas ou religiosas, substituindo por explicações racionais. Esse processo, embora tenha gerado avanços técnicos organizacionais, também trouxe uma sensação de vazio e de alienação. Isso é, cada vez mais a gente se afasta das crenças mágicas, das coisas que são sacras, para pensar de maneira extremamente racional. Weber explora essa ideia em uma série de estudos sobre a ética econômica das religiões mundiais, onde ele vai comparar as tradições religiosas, como o protestantismo, o hinduísmo, o budismo, o confucionismo e o judaísmo antigo. Ele buscava entender como diferentes sistemas de religião influenciaram o desenvolvimento das economias e das culturas no qual estavam associadas ou vinculadas. Ainda assim, o impacto de Weber vai muito além da sociologia. Seu trabalho vai influenciar disciplinas como economia, ciência política, história, filosofia, e ele também deixou contribuições sensíveis para o debate metodológico, defendendo a necessidade de uma ciência social que fosse ao mesmo tempo objetiva e sensível às modificações culturais e à subjetividade dos indivíduos. No entanto, seu legado é complexo, multifacetado. Obras como Economia e Sociedade, lançada póstumamente, e seus ensaios sobre ciência e política continuam até hoje sendo analisados e reinterpretados por estudiosos em todo o mundo. Pensando nisso, a gente pode partir para um processo de reflexão final da relevância de Weber para a sociologia e para as ciências humanas. O Weber vai ajudar a gente a entender as forças culturais, religiosas, econômicas que moldam a nossa vida. Ele nos convida então a refletir sobre esse impacto da modernidade, da racionalização, do capitalismo nos nossos valores e nas nossas escolhas. Sua obra permanece atual por tratar de questões que ainda enfrentamos hoje: os desafios da burocracia, a tensão entre a liberdade individual e as estruturas sociais, o papel da ética em um mundo cada vez mais racionalizado. O que você pensa sobre o Weber? Como que suas ideias podem nos ajudar a interpretar o mundo contemporâneo? Aproveite esse momento, deixe suas reflexões, vamos conversar um pouquinho sobre esse legado tão importante desse sociólogo. Beleza, galera? Só mais uma coisinha, não se esquece de acompanhar os nossos episódios aqui no canal. Se você ainda não assinou, não deu as estrelinhas no podcast, faça isso, compartilha com os colegas, tem interesse em sociologia, em filosofia, e a gente se vê até a próxima. Valeu, tchau, tchau.